E aí pessoal, aqui quem fala é o Gilberto. Vou fazer mais um vídeo aqui pra gente sobre Inventor. Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Shaft, eixos, que é uma ferramenta bastante interessante quando você está desenvolvendo um eixo, tá? Ela te dá várias opções aí de você criar um eixo rapidamente. Então vamos começar. Tudo começa dentro de uma montagem, beleza? Sempre que você for utilizar ela, você vai precisar estar em uma montagem. Aqui vamos pegar uma montagem standard. Ok. Criada a montagem, você vai vir aqui na aba Design, no painel Power Transmission. E aqui você tem a ferramenta Shaft. Quando você clicar aqui, a primeira coisa que ele vai pedir é para você salvar essa montagem. Olha lá, você tem que salvar essa montagem. Você deveria salvar? Ok. Então, vamos criar aqui eixo. Ok. Save. Então tá lá, aqui está a nossa janela, Shaft Component Generator. Eu não tenho nada aqui na minha montagem, então eu não tenho essa guia aqui, não vai ser muito útil a guia Placement. Ao final do vídeo eu volto mostrando como que eu uso essa guia Placement e algumas outras ferramentas que eu precisaria para utilizar estruturas já criadas no desenho, ok? Interessante aqui, a gente tem algumas abas, que é a aba Design, a aba Calculation e a aba Graphs, né? A gente não vai focar muito na aba Calculation e Graphs hoje, só vamos ver aqui como você desenha um eixo, tá? É interessante aqui que a gente tem uma pré-visualização do nosso eixo, tá? Tá aqui colado ao mouse. Aqui, se a gente clicar para o lado, a gente vai abrindo algumas dimensões já, tá? Algumas informações. Aqui para baixo tem sobre algumas mensagens que vão sendo criadas segundo os nossos cálculos. E aqui abaixo, se a gente já salvou algum template, que é algum estilo de eixo anteriormente criado, beleza? Tá, o que é importante se notar? Veja aqui, ó, no nossa representação visual, que tem uma parte do eixo que está com a cor diferente do resto, que é essa primeira parte aqui, ó, né? Ela está com a cor azul um pouco mais clara. Ela se refere ao eixo selecionado aqui, ó, na parte Sections aqui, a gente vai tendo, no caso aqui, 4 seções, que correspondem às 4 seções lá do desenho. 2 seções cilíndricas, a primeira, a segunda, aí tem uma seção cone e uma seção cilíndrica no fim. Perceba que conforme eu troco aqui, lá na pré-visualização, ele também troca o elemento, ok? Então, conforme eu troco aqui, ó, a cor lá de cada elemento selecionado muda para a seleção correta. Tá, como que a gente trabalha com isso aqui? A gente vai trabalhar com seções, tá? O formato dessa seção e alguma feature que a gente queira colocar nessa seção. Em todas as seções, a gente vai ter aqui, ó, o Start, né? Que a gente pode colocar aqui chanfro, fillet, um lock nut, que é um furo para você travar, né, aquelas portas de rolamento. A gente pode pôr rosca e a gente pode colocar aqui as keyword, que são as chavetas também, ok? Planas e com uma ponta arredondada, né? Aqui a gente escolhe o perfil, qual que vai ser, se vai ser cilíndrico, se vai ser um cone, ou se vai ser um outro polígono de qualquer forma. E no fim, né, como que vai ser lá, ó. A gente tem chanfro, fillet e alguns outros elementos aqui, que são os reliefs, né, que a gente pode utilizar também. Tá? São a passagem, né, de uma seção para outra, tá, ok? Beleza. Além disso, a gente tem essa opçãozinha que é para colocar coisas no meio da seção, né? A gente pode colocar aqui a chaveta, aqueles sulcos para anéis de vedação, né? Essa encaixe de eixo aqui, são várias opções que a gente pode colocar no meio da seção de um eixo, ok? Tá, eu vou apagar esses eixos aqui, essas seções pré-criadas, isso é criado automaticamente, tá? Só para a gente ir colocando outras seções, ok? Para apagar uma seção, a gente tem esse botão X aqui, ó, que é o Delete Section and Features.
ele vai falar que todas as features na seção vai ser deletadas, ok? Sim, sim, sim. Aqui a gente não consegue apagar porque a gente precisa pelo menos ter uma seção para que esteja ativa aqui o nossa ferramenta. Ok. Então, como que a gente edita uma seção? A gente tem esses 3 pontinhos aqui, ó. Se você clicar, ela vai abrir essa nossa guia. Tá? Uma coisa que eu deveria ter falado primeiro é que a primeira coisa que você vai precisar fazer é escolher a sua seção, como que ela vai ser, se ela vai ser um cilindro, um poli ou um polígono. Dependendo da sua escolha aqui, nossas opções vão ser alteradas. Essa opção aqui é para o cilindro, então a gente tem o diâmetro, está aqui ó, escrito aqui, ó, main diameter, e a seção, o tamanho da seção, né, section length, ok? Se a gente escolhe ali, por exemplo, um cone, né, ok? Se a gente clica aqui, a gente tem outras propriedades que a gente muda, que é o primeiro diâmetro, o segundo diâmetro e é o tamanho da seção. E se a gente escolhe o polígono, a gente tem outras propriedades, que é o diâmetro interno, o section length, que é o tamanho, né, o número de faces, né, no caso aqui, e o ângulo da seção, ok? Beleza, então vamos começar aqui colocando uma seção cilíndrica, tá? E vamos alterar essa seção. Ela traz aqui 2 valores, que estão aqui também, ó, que é o diâmetro e o length, ok? Aqui em cima é o length total, tá? do tamanho total do seu eixo. Okay? Então vamos alterar esse eixo aqui. Bom, vamos colocar aqui um diâmetro de 25, só para a gente poder trabalhar. E um L aqui, ó, um tamanho de 20 e 20. Ok. Tá lá, o nosso eixo já é automaticamente atualizado, tá? Beleza. Vamos colocar aqui mais uma seção. Como que eu coloco seção? Aqui a gente tem esses pontos, ó, Insert Cylinder, Split Selected Section, Insert Cone e Insert Polygon, ok? Então é com eles que a gente vai colocando mais seções. Esse primeiro vai inserir um cilindro, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele adiciona um segundo cilindro abaixo, igual ao primeiro, ok? Esse segundo botão vai pegar o meu cilindro e dividir em 2. Se eu clicar aqui, ó, vai abrir essa guia, tá? E aqui eu posso pegar os tamanhos do L1 e do L2. O diâmetro 1, ele vai vir aqui com os tamanhos que eu tinha. Por exemplo, vamos colocar aqui o diâmetro 2 com 15. Tá? E o L1, tá vendo aqui no desenho? Ele vai ser o tamanho do primeiro eixo. E o L2 eu não posso alterar, não sei que eu clique aqui, né? Um dos dois eu posso alterar, ok? O L1 nesse caso aqui 10 mm, ok? Tá lá, nosso eixo agora nós temos 3 cilindros, ok? Vamos alterar esse do meio para ficar diferente do primeiro. Vamos colocar ele aqui com uma seção de 30 mm, ok? Tá vendo lá? Ele tem 30 mm agora, esse primeiro tem 25 e esse terceiro aqui tem 15 mm. O que mais a gente pode colocar? Aqui no First Add Feature, a gente pode colocar, por exemplo, um chanfro, né? Quando você clica em chanfro, ele vai abrir a janelinha de chanfro aqui. E a gente tem as 3 opções de chanfro, que é a distância igual, as 2 distâncias, ali o D, uma distância, um ângulo e 2 distâncias diferentes. Né? Vamos pegar aqui uma distância igual de meio milímetro, de 1 milímetro. Okay? De 1 milímetro, ok. Lá ele já vai criar nosso chanfro de 1 milímetro. A gente pode colocar aqui no final, por exemplo, um fillet, tá? Um fillet de raio 2, ok? Tá. Por aqui é apenas isso que eu quero colocar. Vamos falar que aqui no final eu queria colocar uma rosca. Bom, tranquilo. Perceba que ele trocou de lado. Primeiro edge, né? Agora é desse lado aqui. Então eu não consigo colocar uma rosca daquele lado. Eu vou ter que colocar uma rosca pro lado de lá. Então vai ser aqui, ó. Então a gente pode vir aqui em thread, né? Ele vai carregar ali a nossa tabela de threads pré-existente, por isso que demora um pouquinho mais. Tá? Aí a gente vai escolher o tipo de rosca a ser utilizado e ele já vai criar automaticamente essa rosca ao fim do processo. Aqui ele está falando que
para mim, no meu diâmetro de seção, eu não tenho nenhuma rosca existente. Então vamos mudar aqui o meu diâmetro, que talvez eu consiga. Ó, diâmetro de 16. Então vamos colocar aqui, ó, um diâmetro de 16, ok. Aí a gente consegue colocar aqui a nossa rosca. Qual que é o tamanho da rosca? Bom, ela pode ser do tamanho da nossa seção, que é 10 milímetros mesmo, ou poderia ser menor. Né? Eu posso adicionar um chanfrozinho pequeno e aqui um tamanho da rosca. Né? Por exemplo, não quero 3 milímetros, quero 5 milímetros de rosca. Okay? Aqui é onde a gente escolhe o tipo da rosca, né? Thread type. Vamos pegar aqui uma rosca do tipo M, métrico M, né? Ela já vai vir aqui com várias opções. Ela está carregando aqui a minha tabela de rosca do tipo M. Vamos aguardar um pouquinho. Aí aqui a gente escolhe o size, né, que no caso aqui é 16 milímetros, e a designação, que no caso aqui é 16 com passo de 2. Eu poderia pegar um passo menor ou maior, escolher a classe, se eu quiser alguma outra classe, e a direção, se ela é rosca direita ou rosca esquerda. Aqui embaixo tem um preview, né, que ela vai te mostrar essas informações, ó, o Z e o LT, ok? Aí você aperta OK, e ali já está marcada a nossa rosca. Tá. Aqui a gente poderia colocar alguma outra coisa. Vamos colocar um retaining ring aqui, ó. Ele também vai carregar uma tabela dos meus retaining rings existentes. E lá ele colocou um retaining ring que já encaixa-se naquele perfil. A gente pode clicar nele aqui, ó, e alterar algumas opções. Por exemplo, o X aqui está com meio milímetro, vamos colocar com 5. Ok, ó, já mudou lá para aquele meio dela. Tá? O main diameter é o diâmetro do cilindro. Né? A seção, lá, o tamanho da seção já vem carregado também, é o tamanho da seção original. Tá? E aqui ó, ele já pegou um existente, né? Um retaining ring existente já. A gente poderia trocar, por exemplo, aqui, vamos pegar esse ISO 464 e dar um OK. Ele já criou o nosso retaining ring. Perceba que ele fica abaixo da seção criada, tá? Aqui, ó. Ok? Por quê? Porque a gente poderia colocar alguma outra coisa aqui, ó. Alguma outra feature. Só para exemplificar, vamos colocar uma outra feature aqui, ó. Vamos colocar o range. Aí a gente pode selecionar aqui esse range, como que a gente quer que ele seja. Ó, o L e o W. Né? A gente muda aqui os valores. Esse diâmetro já vem carregado, que é o aqui, ó, 25 por 20, então já vem o main diameter e o section length, tá? O X é a distância da primeira edge, você pode mudar isso daqui ou colocar centrado, tá? Então esse X aqui fica zerado, ok? O tamanho desse range aqui e esse W aqui, ó, que é a distância entre um e outro no diâmetro, né, do nosso eixo. E a gente pode determinar também se esse cara vai estar com 0 graus, que no caso está aqui, ó, saindo da tela, ou a gente pode colocar por exemplo 90, ele vai ficar perpendicular à tela lá. Né? Vamos deixar ele com 0 graus aqui. Ok. Beleza. Depois que você selecionou tudo, fez todas as suas alterações, vamos colocar aqui por exemplo um cone, a gente poderia ter colocado um cone só para finalizar lá. O cone ele tem menos opções, a gente só consegue colocar aqui chanfro, tá? No fim ou no começo. Vou colocar um chanfro de 2 milímetros lá no fim. Se a gente olhar aqui, a gente tem o L total, né, do nosso eixo, né, as informações de cada seção. Ok? A partir do momento que você colocar OK, ele vai pedir para você salvar isso. Tá? Então você vai ver aqui ó, um nome do seu shaft, que ele vai criar uma assembly e uma parte. Tá? Tem aqui um IAM e um IPT. E ele vai colocar esse eixo dentro de uma pasta que você tiver salvo aquela sua primeira montagem. Se você quiser mudar esse local, você consegue mudar por aqui. Aperta OK. Ele está criando o nosso eixo. Só mais um segundo.
Agora a gente pode colocar nosso eixo que está lá, né? Um eixo meio estranho aqui, mas foi criado com sucesso, ok? Aqui está ele, ó, né? Ele pode ver que tem uma parte aqui dentro dele, tá? Ele vem com alguns images aqui, tá? Os planos, origin. Eu quero editar esse eixo, sem problema. Você vai clicar aqui no botão direito e vai vir aqui, ó, Edit Using Design Accelerator. Ele vai trazer aquela tela novamente com todas as opções carregadas. Ok? Beleza, só queria exemplificar mais uma coisa, que é a questão do placement. Eu vou criar uma peça aqui rapidinho, vou colocar aqui, sei lá, placa, de PT, vou colocar em qualquer local, criar um plano, vou fazer uma plaquinha aqui de 100%, tá? Não vou me preocupar em restringir ela, nada, só estou criando para a gente poder ver algumas propriedades lá da ferramenta. Ok, vou dar um extrude. Aqui, vamos colocar 50 milímetros. Ok, beleza, vamos voltar para lá. Então, pessoal, se a gente vir aqui na guia design e agora pegar o shaft, a gente pode pegar aqui o placement. Ó, ele já vem carregado com o último eixo que a gente criou. A gente pode pegar aqui, ó, o placement, e agora a gente pode clicar em áreas cilíndricas, tá? Que a gente já tenha criado na nossa montagem. Por exemplo, você tem um furo que você sabe que vai entrar um eixo. Você já pode, no momento de criação, já posicionar ele lá. Como? Você vai clicar, o primeiro botão aqui você vai clicar, né? Selecionar um eixo, que no caso é uma superfície cônica. Onde que ele começa, né? Eu poderia pegar aqui, ou poderia pegar aqui, ó, com duas opções. Vou pegar aqui, tá? E uma orientação. Uma orientação, ela é sempre perpendicular ao nosso eixo, tá? Então eu poderia pegar aqui, né? Então o meu x está para cá e o y está para cá. Ou eu poderia pegar para cá, o meu x está para cima e o y está para o lado direito aqui. Ele criou esse eixo lá para dentro. Eu poderia clicar aqui, ó, flip side, ele criaria esse eixo para fora, sem problema. Ok? Mais uma coisa que a gente poderia utilizar aqui é esse botão aqui, né? Então a gente poderia, por exemplo, selecionar esse furo aqui, ó, esse furo aqui, por exemplo, e ele já vai pegar o diâmetro daquele furo e fazer uma seção no tamanho desse nosso furo, ó. Já bateu certinho aquele furo. Então é interessante, por exemplo, se eu tivesse assim, né, agora eu só ia criar mais seções ali para fora já dele, né? Por exemplo, criar aqui um diâmetro de 15, tá, um área de 20, né? Já criaria ali. Ok, ele pede para salvar novamente. E tá lá nosso segundo eixo criado. Bom, por enquanto é isso, é só um tutorial inicial. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais para frente aqui alguma coisa sobre os cálculos e sobre os gráficos aqui que ele vai criando já, dependendo de como você configura as suas forças, né? Ele vai trazendo os gráficos aqui do momento, de tudo que você julgar necessário para definir se esse eixo é resistente ao seu projeto ou não. Aqui nessa guia Calculation ele já te faz alguns cálculos também, né? Ele já vai dando os resultados aqui ao lado. Ok, pessoal, e é isso. Muito obrigado aí por assistirem o vídeo e até a próxima.